Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. E hoje nós vamos assistir a primeira parte da palestra do Dr. Marco Antônio Ribas Cavalieri, uma palestra que ele fez no Congresso da Pública Central do Servidor, no seu 3º Congresso Extraordinário. O professor Cavalieri tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná e doutorado em Economia. Uma ótima palestra para você entender melhor as questões do serviço público e do servidor público. Então, vamos lá! O professor Marco Cavalieri, ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Paraná em 2003, tem doutorado em Economia em 2008 pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, foi economista de carreira do Tribunal de Justiça do Paraná, atualmente é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná. Fez seu pós-doutorado na Universidade de Chicago. Seus temas de aula e pesquisa são elites dirigentes, história da economia, administração pública e planejamento do setor público e políticas públicas. Foi pró-reitor de administração da Universidade Federal do Paraná entre janeiro de 2017 e setembro de 2023. É com satisfação que tenho a honra de apresentar aqui o meu amigo, o professor Marco Cavalieri. O professor Marco é brilhante em suas exposições, nos mais variados temas. Mas hoje ele vai nos brindar aqui com um tema que é a sua especialidade. Vai falar sobre economia, desenvolvimento e a importância do serviço público e dos servidores. De nossas conversas informais, falou dos seus estudos e pedi que ele fizesse uma palestra para os nossos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em novembro do ano passado, por ocasião do Dia do Servidor Público. A apresentação que ele fez foi um sucesso. Ele foi convidado já para levar novamente essa palestra pela nossa Escola de Gestão do Tribunal de Contas. Ainda não conseguimos uma agenda na agenda apertada dele, mas quando surgiu essa oportunidade no Congresso, eu já prontamente falei com o grupo, com o presidente Goza, que gostaria que ele viesse falar aos servidores, porque é uma palestra muito interessante, motivadora de empoderamento dos servidores públicos. Bom, boa tarde, obrigado, meu amigo, querido amigo Tadeu, Sindicontas aqui do Paraná, obrigado pela carinhosa apresentação, obrigado pelo convite para todo mundo que está aqui, é um prazer falar para os colegas servidores públicos, né? Eu, há algum tempo, já faço, além de atuar na gestão pública, né, trabalhei no Tribunal de Justiça, como economista do Tribunal de Justiça do Paraná, e trabalhei durante 7 anos como pró-reitor de administração da Universidade Federal do Paraná, né, assim, logística, licitações, contratos, enfim, né, operando um orçamento relativamente grande lá na Federal do Paraná. Então, assim, a minha paixão é o serviço público, tanto na pesquisa, como na atuação, como na aula, né? Eu dou aula de políticas públicas já há algum tempo. Eu vou falar hoje sobre uma área de pesquisa que vem crescendo nos últimos anos, né? Eu, além de dar aula de economia e de políticas públicas, eu dou aula de ciência política também. Então, essa área que eu vou comentar hoje é uma área que engloba essas 3 grandes áreas. E a minha ideia é trazer para os colegas servidores públicos o que a academia faz pesquisando justamente o trabalho dos servidores públicos e principalmente servidores públicos de carreira. E como a carreira desses servidores públicos, a profissionalização, a melhoria na carreira, né, o que a gente chama, né, um conceito que veio da professora Theda Skocpol, professora de ciência política de Harvard, né, chamado insulamento burocrático,
que é a autonomia do servidor público para desempenhar seu trabalho, né? Como que isso se reflete numa série de benefícios para a sociedade, principalmente no desenvolvimento econômico e social. Tá? Então, por isso que eu intitulei a palestra, né, de Servidores Públicos, os Operadores do Desenvolvimento. Tá? Então, eu começo com um exemplo de uma política pública muito antiga. Então, a coisa de se fazer política pública, apesar da disciplina, do estudo ser recente, fazer política pública é muito antigo. E eu gosto de dar esse exemplo da época da Inglaterra elisabetana, que é uma política pública que seria equivalente à política pública assistencial, como hoje a gente tem o Bolsa Família. Tá? Já nessa época, né, século XVII, então eles operavam lá na Inglaterra uma assistência aos pobres. Tá? Era uma assistência muitas vezes dada em espécie, né? Então eram alimentos, eram roupas, era lenha para se aquecer no inverno, mas eles tinham essa política de assistência aos pobres. Só que quando você instala uma política pública, o que você tem que fazer, né, para que a política pública funcione? Você tem que operar essa política pública. E hoje se fala muito em operação, execução, implementação de política pública e uma série de leis recentes, decretos, enfim, normas que saíram recentemente falam muito sobre avaliação e monitoramento. Inclusive foi incluído nos artigos 165 e 37 da Constituição a necessidade, ainda pendente de regulamentação legal, né, mas a necessidade de você fazer avaliação e monitoramento de políticas públicas. Tá? E para fazer a avaliação e monitoramento de políticas públicas, além da implementação, você precisa de servidores públicos. A ciência política, já há algum tempo, chama essa área de operação das políticas públicas, você conseguir operar políticas públicas, de capacidades estatais. Então, você precisa de capacidades estatais. E essas capacidades estatais são de várias ordens. E, entre elas, uma das capacidades estatais mais essenciais é você ter servidores públicos capacitados para operar as políticas públicas. Tá? Então, eu coloquei uma série de características dessa política pública antiga, lá do século XVII, mas o ponto essencial sobre isso é que, na passagem do século XVIII para o século XVIII, não, desculpa, do século XVII para o século... Não, desculpa, do século XVIII para o século XIX. Essa política mudou. Uma política que era assistencial, né, surgiram alguns intelectuais que achavam que essa política estava custando muito caro para o Estado. Né? A Inglaterra passava por um período de crise, né, pouco depois do começo da Revolução Industrial, e eles queriam diminuir o gasto com a assistência social. Tá? Então, a ideia de alguns economistas da época, né, inclusive um economista famoso à época chamado Nassau Senior, era de mudar o programa de assistência de um programa que pagava assistência em espécie para as pessoas, para casas de internação, onde as pessoas ficavam, os pobres ficavam internados nessas casas de internação, chamadas workhouses. Né? Provavelmente, se temos colegas do serviço social aqui, já devem ter escutado essa história. Né? E aí eles internavam, então, os pobres nessas casas. Né? Eu só dou esse exemplo, né, para a gente ver que como você avaliar e monitorar uma política pública de modo científico, profissional, é importante. Por quê? Porque, na verdade, o que aconteceu é que esse economista da época, Nassau Senior, ele foi contratado pelo parlamento inglês para dar a opinião que o parlamento inglês queria, que era gastar menos. Né? E, na medida que ele foi contratado para dar uma opinião sobre gastar menos, ele disse, não, então vamos parar de pagar, né, esse alívio para os pobres, né, a política de pagamento equivalente ao que a gente tem hoje do Bolsa Família, para fazer as workhouses. Por quê? Porque daí os pobres vão ficar com medo de serem internados, porque no fundo era isso. Né? O cara ficava pobre, perdia o emprego, ele ia preso. Né? Porque tinha a workhouse de homem, a de mulher e a de criança. Então já separava a família. Então todo mundo ficava com medo de ficar desempregado e aceitava qualquer salário, para não parar numa workhouse. Tá? Então, no fundo, esse monitoramento, vamos dizer assim, e essa avaliação dessa política que o Nassau Senior fez no século XIX, né, muito influenciado também por outro cara mais famoso que ele, que era o Thomas Malthus, né, famoso religioso, economista, demógrafo,
inglês, na verdade, deu a solução que a política queria. E não a solução, né, que hoje nós sabemos, né, depois de evoluir muito na ciência econômica, na ciência política, na sociologia, que a gente sabe qual é a melhor forma de fazer programa de assistência aos pobres. Tá? Então, eu só uso esse exemplo para dizer isso, da importância de você ter profissionalização de monitoramento e de avaliação de políticas públicas e de operação de políticas públicas, e não andar ao sabor, né, de necessidades políticas ou vontades políticas do parlamento da vez, do governo da vez. Tá? Aí eu mostro um mapa aqui. Esse aqui eu tirei de uma aula que eu tive com o professor Cláudio Ferraz, da PUC do Rio de Janeiro, né, que ele mostra o mapa dos programas de transferência de renda estilo Bolsa Família em 1997. Tá? O Brasil está incluído ali porque existiam os programas que eram os programas da época do governo Fernando Henrique. Tá? Por que o professor Cláudio Ferraz usa esse mapa aqui? Porque ele quer mostrar o seguinte: você tinha três países principais que tinham esse tipo de programa. Os economistas, principalmente nessa época, começaram a avaliar estatisticamente e econometricamente a eficiência desses programas e começaram a constatar numa série de artigos científicos que esses programas estilo Bolsa Família, eles eram programas muito eficientes para tirar não só as pessoas que eram pobres na época, mas para tirar as gerações seguintes. Por quê? Porque eram programas de condicionamento de recebimento de renda. Então você tem que vacinar o filho, você tem que mandar o filho para a escola, você tem que fazer a mulher a gestante tem que fazer o pré-natal, né? O que melhora até o desenvolvimento da criança que vai nascer, né? Ela vai melhor na escola pelas condições de saúde melhor. Então, em 1997, o bom monitoramento e a boa avaliação dessas políticas públicas feito com a melhor ciência disponível à época levou esses programas para todos esses países aqui em 2008. Hoje, obviamente, esse mapa é ainda maior. Tá? Então, de novo, né? Assim, fazer bom monitoramento, boa implementação e boa avaliação de políticas públicas é essencial, porque a gente vai saber o que funciona. E sabendo o que funciona, a gente pode replicar. É lógico que a replicação de uma política pública ela não é imediata de um país para outro. Você não pode simplesmente, a gente chama isso na academia, quem estuda políticas públicas, a gente chama isso de transplante de políticas públicas, né? Então, às vezes, você tem rejeição de uma política pública de um lugar para outro. Tem gente que se dedica a estudar isso, né? Como é que a rejeição, como se fosse um órgão transplantado, você tem rejeição de uma política pública pela cultura do lugar, às vezes, pelo entendimento das pessoas da política pública. Isso acontece. Mas, na maioria dos casos, uma política que funciona bem em grandes nações, em grandes países, que tem uma boa estrutura de implementação, ela pode ser transplantada para outros lugares que ela vai funcionar bem. Tá? Então, esse mapa mostra a expansão aí em pouco mais de uma década dessas políticas públicas. Tá? Outra ideia que eu acho essencial é o fato de que existia um economista alemão do começo do século XX, chamado Wagner, que formulou a chamada Lei de Wagner. A Lei de Wagner diz o seguinte, tem um livro famoso de finanças públicas do professor Fernando Rezende, que começa descrevendo a Lei de Wagner. Né? Ela diz assim, na medida em que o país vai se desenvolvendo, seu PIB per capita vai crescendo, o país vai ficando mais rico, as populações eles não querem mais só os direitos básicos. E então o Estado começa a expandir a sua atuação para outras searas que não são as searas típicas em que o Estado atuava. Se a gente for pensar, obviamente, Estado do século XIX é segurança pública, prestação jurisdicional, né? Mas ele começa a avançar para previdência, educação, saúde, lazer, esporte, cultura, né? Assistência social, enfim. Então, o Estado, né, ele expande isso que a gente hoje, né, a partir dos anos 70, 80, chama de políticas públicas para praticamente todas as esferas da vida social. Tá? E quanto mais você expande essas esferas de atuação do Estado, mais complexo fica fazer a operação do Estado. E, portanto, você precisa de maiores capacidades estatais para implementar políticas públicas de várias áreas. Tem um filósofo americano chamado Michael Walzer. Tá? Ele diz que não é mais moderno
isso ele já diz há algum tempo, se não me engano, desde os anos 90, que não é mais moderno a gente pensar a igualdade entre as pessoas do modo como a gente pensava que a igualdade é uma igualdade como se fosse de ganhos, de dinheiros, de condições de vida. Ele fala em esferas de justiça. Então ele diz assim, na realidade, o que a gente deve perseguir é uma igualdade que pense nas esferas que a gente valoriza mais na nossa vida social, né? E que a gente tente estabelecer uma igualdade entre as pessoas dentro dessas esferas e dando escolhas para as pessoas. Eu quero dizer o seguinte, existe uma esfera da justiça na saúde, existe uma esfera da justiça na educação, existe uma esfera da justiça na previdência, existe uma esfera da justiça na assistência social, no lazer, na cultura, no esporte, em todas essas áreas de atuação do Estado. E o que você quer é tentar prover o melhor possível de políticas públicas dentro de todas essas áreas. Tá? Então, essa eu acho muito legal, uso muito isso nas minhas aulas, essa ideia das esferas de justiça do filósofo norte-americano Michael Walzer, né, para descrever uma nova igualdade entre as pessoas, que não é uma igualdade simplesmente uma igualdade econômica. Tá? Então, esse seria um novo paradigma. Bom, então, como eu já citei aqui, a professora Theda Skocpol, no meu ver hoje, talvez a principal cientista política do mundo, em 1982, junto com esses dois colegas aí, mas o primeiro colega ali que está nesse livro, chamado Peter Evans, um outro cientista político norte-americano, eles clamam para que a ciência política e a ciência das políticas públicas volte a estudar o Estado. Por quê? Porque eles estavam estudando muito só sistemas eleitorais, sistemas de votação. E eles dizem assim, na verdade, o que a gente quer com eleição, com democracia, é fazer boas políticas públicas. Então, a gente tem que voltar a estudar não só como que funcionam as eleições, como que funciona a política em si, mas como funciona o Estado. E aí eles escrevem esse livro, que já é um clássico da ciência política, chamado Bringing the State Back In. Ou seja, voltando a estudar o Estado, voltando a colocar o Estado no centro da preocupação de quem estuda ciência política, de quem estuda economia, de quem estuda políticas públicas. Tá? E aí ela vem com esse conceito das chamadas capacidades estatais. Tá? Eu coloco aqui um slide que eu tirei de um artigo de um colega do IPEA. Tá? Se eu não me engano, o primeiro nome do pesquisador é Alexandre Gomide, que ele descreve, ficou pequenininho, mas ele descreve o que são as capacidades estatais. Então, as capacidades estatais, que são, né, aquilo que o Estado precisa para operar bem políticas públicas, elas se dividem em duas grandes capacidades estatais. Em cima estão as capacidades técnico-administrativas e embaixo as chamadas político-relacionais. Então, o que você precisa fazer? Vamos começar por baixo, pela político-relacional. Você precisa se relacionar bem entre os setores da sociedade, então o Estado precisa conversar com o setor privado, precisa conversar com o terceiro setor, precisa ter bom trânsito com os políticos, com o Congresso Nacional, com o Judiciário, e também, em cima, o Estado precisa de capacidades técnicas, profissionais. Não só, né, capacidades técnicas, por exemplo, do nosso dia a dia, ali, como saber leis, saber contabilidade pública, saber economia, saber finanças públicas, mas também saber operar políticas públicas no dia a dia. E operar políticas públicas, eu digo assim, muitas vezes você precisa de especialista naquela política específica. Então, uma das vertentes e que os estudos de capacidades estatais seguem, e eu trabalhei durante um bom tempo com isso, eu estudava políticas públicas do esporte. Então, a gente se perguntava assim, a gente chegava numa secretaria de esporte, por exemplo, municipal, e a gente queria saber há quanto tempo os servidores daquela secretaria trabalhavam com o esporte. Por quê? Porque o esporte, obviamente, tem determinadas características que as políticas públicas de saúde não têm. Assim como as de saúde têm determinadas características que as políticas públicas de segurança não têm. Então, você profissionalizar as áreas, e isso me remete à ideia lá que a gente tem, né, do Michael Walzer, das esferas de igualdade, das esferas de justiça em que o Estado atua, né, diz respeito a profissionalizar não só o servidor público como um todo, mas profissionalizar o servidor público em áreas específicas. Isso é difícil, é caro, né? Mas a gente vê, e é isso que eu quero mostrar para vocês, então, na verdade, eu faço essa longa introdução conceitual para mostrar resultados de alguns estudos que mostram a relação
das capacidades estatais, tanto eles explicam a formação das capacidades estatais, como os efeitos que as capacidades estatais têm em variáveis essenciais que a gente quer para a nossa economia, para a nossa sociedade, que é, por exemplo, atingir os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é, por exemplo, diminuir mortalidade infantil, que é, por exemplo, diminuir a incidência de doenças crônicas. A grande questão, e eu acho que isso está no próximo slide, né? Aí eu falo de burocracias. Opa, desculpa, gente, eu estou com dificuldade aqui com a tecnologia um pouquinho. Mas é normal, né? Eu vou colocar 2 para frente aqui, que eu quero já adiantar para quando eu falo aqui dos problemas que a academia trabalha hoje. Então é o seguinte, resumindo, né? A gente tem no centro aqui as capacidades estatais. Tá? As capacidades estatais são daquelas 2 ordens, como eu disse para vocês, as político-relacionais e as técnico-administrativas. Deixemos a político-relacional um pouco de lado. Político-relacional, por exemplo, remete à participação. Quanto mais você conseguir fazer uma participação informada, bem informada e ativa das pessoas, melhor capacidade você vai ter de se relacionar com os diversos setores da sociedade. Mas deixemos de lado, porque tem gente que pesquisa isso, mas não é isso que eu quero tratar agora. Eu quero tratar dos servidores públicos, de nós que estamos aqui. Então, vou falar das capacidades técnico-administrativas. Tá? Então, temos as capacidades estatais. Então, a academia estuda 2 coisas. Causas. O que faz com que o Estado tenha boas capacidades estatais? E depois, o que, tendo boas capacidades estatais, resulta nas consequências que a gente quer para, por exemplo, o desenvolvimento econômico. Tá? Para, por exemplo, o crescimento econômico. Será que um Estado que tem... Eu sei que tem bastante gente de fisco estadual, municipal aqui. Né? Então, assim, você tem bons servidores atuando, né, promovendo a arrecadação, uma boa arrecadação com equidade, com todos aqueles princípios da tributação que a gente tem lá na disciplina de finanças públicas, do aula de finanças públicas. Né? Você ter gente atuando nisso, órgãos bem estruturados, pessoas bem formadas fazendo isso. Será que isso tem efeito, por exemplo, no crescimento econômico? Tem. É isso que a ciência das políticas públicas vem mostrando, pelo menos desde 1999. Tá? E aí, eu vou, primeiro, colocar para vocês esse artigo, como eu citei, né, o cientista político da Universidade da Califórnia, Peter Evans, ele começa a pesquisar justamente essas relações. Só que o primeiro passo para ele é dizer assim, o que é um serviço público bom? Tá? Aí ele vai lá no Max Weber, né, que é o cara que formula a teoria da burocracia. Diz, bom, o cara tem que ser selecionado por mérito, o cara tem que ter uma carreira estável, o cara tem que ter uma lei da carreira que separe, porque o serviço público não é a mesma coisa que o serviço privado. Então, não adianta jogar o cara lá na mesma lei do trabalhador do setor privado, que não é a mesma coisa. Tá? O cara tem que ter segurança, o cara tem que ter um certo insulamento burocrático, ou seja, a burocracia tem que ter um grau, se não total, né? Enfim, total nunca é bom, mas, enfim, tem que ter algum grau de insulamento ao governo da vez, ao governo da época. Né? Eu estudei durante muito tempo com os meus colegas da ciência política Banco Central. O Banco Central é um dos órgãos que talvez seja um dos órgãos que a gente chama assim de maior institucionalização técnico-administrativa que tem. Durante muito tempo, o Banco Central tinha o presidente, e, se eu não me engano, ele tem 7 diretorias, se eu não estou enganado, e os diretores vinham de cargos comissionados, vinham de fora. Mas todo o resto da burocracia do Banco Estatal eram de servidores de carreira. Tá? Então, e ele opera uma coisa muito sensível, né, que é a política monetária, inflação, preço, né, câmbio na nossa economia. Então, o insulamento burocrático de um órgão como esse foram descobrindo que precisa ser grande. Embora a gente possa concordar ou não com a tese da independência do Banco Central, eu tenho minha opinião, eu mais discordo que concordo, mas o grau de insulamento burocrático é justamente, mesmo que ele não seja independente, não operar ele só para o ciclo político, só para eleger ou reeleger o presidente da vez, mas operar ele visando desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, perseguição do desenvolvimento sustentável, etc. Tá? Então, o Peter Evans ele começa a fazer uma pesquisa sobre serviços públicos no mundo inteiro, que responde algumas perguntas. Né?
E, por exemplo, uma pergunta que eu acho muito interessante que ele coloca assim, né? Ele vai nas universidades, mas ele não vai em qualquer universidade. Ele vai nas melhores universidades daquele país. E aí ele vê entre os estudantes de carreiras como economia, direito, contabilidade, serviço social, enfim, as carreiras que têm a ver com o Estado, e ele quer saber se aquelas pessoas daquelas carreiras querem trabalhar no Estado. Tá? Ou seja, quanto maior é a vontade de que esses caras das melhores universidades, das melhores instituições queiram trabalhar no Estado, mais profissionalizado, mais baseado em mérito, mais técnico, mais capacidade estatal vai ter aquele serviço público daquele país. Tá? Então ele começa a pesquisar coisas como essa em países como Japão, Estados Unidos, Europa, América Latina, vários países. Tá? Ele faz isso há algumas décadas, né? Então ele tem dados para vários países. Tá? Aí ele começa a se perguntar, por exemplo, né, qual que é o número de anos que as pessoas trabalham numa determinada agência. Então, se eu trabalho no Ministério das Minas e Energia, há quantos anos eu trabalho naquele ministério? Se eu trabalho mais tempo, eu vou ser mais experiente naquele tipo de política pública específica. Ou seja, mais profissionalizado é aquele ministério. Então, se você pegar, por exemplo, grandes áreas do serviço público, como Justiça, Banco Central, que eu citei, Ministério da Fazenda, Fisco, né, arrecadação, são todas áreas com um altíssimo grau de profissionalização. Por quê? Porque são as pessoas que estão nesses órgãos, estão estáveis nesses órgãos. Muitas pessoas fazem a sua carreira inteira de serviço público dentro de um órgão só. Né? Enquanto áreas como lazer, esporte, cultura, é mais difícil você encontrar isso. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.